Como eu já havia mencionado anteriormente, em outras vezes, vale ressaltar, falar um pouquinho sobre o perdão como base sólida do amor, uma vez que a Bíblia ela fala do início ao fim sobre o amor. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso, sobre amor, sobre perdão, mas antes de mais nada, vamos fazer uma pequena oração, tá bom? Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, pelo acordar cedo, pelo respirar, pela oportunidade de abrir a tua palavra, por esse momento de comunhão, de partilhar do pão. Obrigado, Pai, porque até que o Senhor tenha nos ajudado. Acima de tudo, Pai, até que o Senhor tenha nos ajudado. Diante de todas as dificuldades que nós temos nas nossas vidas diariamente até aqui, o Senhor tem lembrado de nós. Obrigado, Pai, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo, para que nós novamente possamos ler a tua palavra, entendê-la e, acima de tudo, praticá-la. Cuida de nós a cada dia. Que o teu mover, o teu agir seja conosco diariamente. Que as nossas vidas possam ser o Evangelho de Cristo, resplandecendo luz e sal na terra daquelas pessoas que necessitam. Novamente, Pai, cuide de nós, e que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Quero Amém. compartilhar aqui minha tela com vocês, compartilhar minha tela com vocês, e vocês podem abrir em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Nós vamos ler 1 Coríntios 13 hoje. E passear pela Bíblia para falar sobre amor e perdão. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Quem encontrou, pode ligar o microfone e fazer a leitura. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 1, né? Como? Primeiro versículo, né? É todo. Ok. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Vira a página. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias de sapá, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência,
passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Amém? Amém. Bem, o maior deles é o O amor. amor. Eu não vou me aprofundar tanto na questão do amor em si, mas sim do perdão como uma base sólida do amor. Eu vou me aprofundar no perdão como uma base sólida do amor. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, um pouquinho antes, ele está exortando a igreja de Corinto nos dons, a respeito dos dons de espírito, dons do espírito, os dons espirituais, como o dom de curar, o dom da ciência, o dom de falar em línguas estranhas, né, de interpretação de línguas, enfim, de diversos dons. E Paulo ele já vinha falando sobre isso no capítulo anterior também. Quando ele chega aqui, no final do capítulo 12, no verso 31, se você abrir aí, voltar uma página, no capítulo de número 12, no verso 31, ele diz: portanto, procurai com zelos os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A igreja de Corinto estava passando por um momento de dificuldade, porque tinham irmãos lá falando assim: olha, o dom mais importante é o de falar em línguas. O dom mais importante é de corar. O dom mais importante é de profetizar. E estava tendo aquela discussão, aquele burburinho a respeito de qual era o dom principal. E o apóstolo Paulo, na sua exortação, ele traz aqui a menção ao amor como algo ainda mais excelente do que o dom de profetizar, do que o dom de curar, do que o dom de falar em outras línguas. Tanto é que no final do capítulo 13, no versículo 13, ele diz que o maior de todos é o amor. Em seguida, no capítulo 14, ele volta a falar no versículo 1 sobre os dons. Segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Então, é como se ele estivesse fazendo aqui, o apóstolo Paulo, uma pausa na explicação. Entre o capítulo 12 e o capítulo 14, ele faz meio que uma pausa para que ele possa falar sobre algo ainda maior, sobre o amor. Quando a gente fala sobre o amor, não há como não entender que existe a necessidade da prática do perdão. O perdão ele é uma base sólida do amor. O perdão é uma base sólida. Se não é que seja uma das maiores bases do amor, o perdão. Afinal de contas, Cristo ele veio a esse mundo para se sacrificar no meu lugar, no nosso lugar, em favor do perdão dos pecados. Então não há salvação sem perdão. E para perdoar, eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso praticar o amor.
Para a gente ter uma ideia melhor sobre isso tudo que nós estamos falando, sobre o perdão, inevitavelmente, também nós teremos que abrir em Mateus, no capítulo 6. Então, vamos lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vou já compartilhar aqui a passagem para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 6, Mateus 6, até o verso de número 15. Do verso 6 a 15. Deixa eu colocar aqui na tela. Mateus 6, 6 ao 15. Ok? Agora, uma outra pessoa para fazer essa leitura. Depois vão ter mais, terá uma outra leitura para a gente finalizar, além da conclusão. Amém. Mateus 6, versículo 6. Isso. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Versículo 7. Mas nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Amém. Jesus. Amém. Essa uma propaganda chata bem no final. Eu não consegui tirar. Certo. Então vamos lá. Versículo 14. Pois se perdoarem as vossas ofensas a um dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Jesus, ele nos mostra aqui como nós devemos orar, e ele nos entrega a oração que todos conhecemos como Pai Nosso. Nessa oração que todos nós conhecemos como Pai Nosso, ele nos dá esse modelo de como nós devemos nos apresentar em oração. Um pouco mais na frente, tão importante quanto o Pai Nosso, que todos nós sabemos decorados, vem o versículo 14 e o versículo 15. O versículo 14 e o versículo 15, esses dois versículos, eles nos mostram
o princípio desse perdão. Ele nos dá esse princípio. Ele nos traz essa base. Essa base para que a nossa oração possa ser ouvida, uma vez que nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, assim como está lá em João, no capítulo 9, no versículo 31, se eu não me engano. Nos dá a base para que nós possamos aqui fazer essa análise sobre o perdão, sobre a prática do perdão. Olha, porque se perdoardes aos homens, versículo 14, as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Não há salvação sem perdão de pecado. Não tem, não dá. Assim como nós buscamos a Deus pelo perdão dos nossos pecados, nós também devemos perdoar quem nos ofende. Quando nós não praticamos esse perdão, eu não posso pedir que Deus perdoe os meus pecados. Há uma incoerência. E Jesus já está falando aqui. Não precisa nem perguntar. Se na sua oração você pergunta, Senhor, o Senhor perdoa os meus pecados, mesmo eu não perdoando meu irmão ali que fez aquele negócio horrendo comigo, a resposta já está aí. Não, ele não vai perdoar. Por quê? Porque ele é ruim? Não, porque foi você que decidiu, foi você que decidiu não perdoar. A decisão foi sua, é minha. A decisão de perdoar ou não é individual, é nossa. A prática da palavra de Deus, do amor, é uma decisão nossa. É uma decisão individual. Você decide. Mas, Joel, se é difícil perdoar, e é, meu irmão, é difícil demais perdoar, porque o perdão ele é dado para quem não merece. É para quem não merece que nós devemos dar o perdão. Ou você acha que nós somos merecedores do perdão de Deus? Você acha que nós somos merecedores do sacrifício de Cristo? O que Cristo fez por nós, nós merecemos? Claro que não. É evidente que não. Mas ainda assim, ele nos perdoou, mesmo sem nós merecermos. E Jesus, ele explica sobre o galardão do perdão, a recompensa de perdoar a quem não merece. É só você voltar um pouquinho no capítulo 5, aí que você acabou de ler, que Maria leu. Minha mãe, lê para a gente, por favor, o capítulo 5, o verso 46, 47 e 48. 46, 47 e 48. Isso. Se vocês amam somente aqueles que amam, porque esperam que Deus lhe dê alguma recompensa, até os cobradores de imposto amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo de mal demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Amém. Sejam perfeitos. Essa é a orientação de Jesus Cristo. Ser perfeito. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Jesus ele não está mentindo aqui quando ele fala que nós podemos ser perfeitos, que nós possamos ser perfeitos, assim como ele diz, portanto, sejam perfeitos. Se ele fala que nós devemos ser perfeitos como o Pai, é porque nós temos total condição de ser perfeitos. Jesus jamais iria pedir algo para nós que nós não podemos fazer. Então, se Deus ele é perfeito para nos perdoar, nós também podemos ser perfeitos para perdoar o nosso próximo. Nós podemos ser perfeitos para isso. É fácil perdoar? Não, não é fácil perdoar. É muito complicado perdoar. Tem coisas que são totalmente irrelevantes, mas isso nos traz uma falta de paciência incrível, como, por exemplo, um arrastado de chinelo que pode tirar a paciência de alguém. Você perdoar isso é complicado. Assim como uma traição, que é uma coisa muito pior. Assim como um assassinato, um estupro. Como perdoar pessoas que cometem aborto, como se perdoarem por esse ato. Nós devemos sim praticar o perdão para com o próximo. Nós devemos sim praticar o perdão para conosco. Se nós queremos o perdão de Deus, se nós queremos o perdão do nosso Deus, nós devemos praticar o perdão. Obedecer a palavra, praticar o amor uns para com os outros. É isso que Cristo deseja para nós. É isso que o nosso Pai quer de nós. Que nós possamos ser perfeitos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ela possa nos iluminar diariamente para que nós possamos praticar esse perdão. Algo que é tão difícil nos dias de hoje. Algo que é tão difícil nos dias de hoje. Onde parece que cada um tem a sua razão. E por termos praticamente cada um a sua razão, na nossa razão, a gente tem razão. E aí, por termos razão na nossa razão, a gente não perdoa. Mas vale salientar, Jesus ele tinha toda e completa razão para nos condenar. E ainda assim ele abriu mão disso para nos perdoar, para se entregar na cruz por nós. Ele abriu mão de ser Deus, ele usurpou o direito de ser Deus, para descer aqui, passar fome, ser tentado, sofrer, ser humilhado por pessoas que não têm razão, por pessoas que não merecem, para perdoar os nossos pecados, por amor. Então, que esse perdão, que é uma base sólida do amor, possa, sim, perdurar nas nossas vidas, até a volta de Cristo Jesus. Amém? Eu vou encerrar com uma oração, depois vocês podem ficar à vontade para comentar bastante. Tá bom? Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento, na tua presença, onde nós aprendemos hoje, mais uma vez, sobre o perdão, mais uma vez, sobre o teu amor. Graças te damos, Senhor, por esse ensinamento tão simples, uma leitura tão simples, mas que fala aos nossos corações tão significativamente. Que nós possamos, Pai, olhar para as nossas feridas, as feridas causadas por outras pessoas, e não nos incomodarmos com elas mais. Pois sabemos que com o tempo elas vão cicatrizar. E tudo vai passar, menos a tua palavra. Te esperamos, Santo Deus. Esperamos o grande dia, o dia em que vamos nos encontrar
e que nós seremos conhecidos. Nós conheceremos a Ti, assim como somos conhecidos. Guarda-nos, Pai, nesse dia do homem mau, do laço do passarinho. Reveste-nos, Pai, com Teu poder. Em nome do Teu Filho Jesus, nos guarda. Mas que acima de tudo, Pai, acima de tudo seja feito de acordo com a Tua boa, perfeita, amável e agradável vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Mais uma vez. Amém. Amém. Amém.